meus queridos catequizando, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o tio Emerson, esposo da Tia Cecília. Bom dia para vocês. É muito bom estar aqui e eu espero também que vocês estejam todos bem. Nós somos catequistas da Eucaristia 1. Nós temos uma turminha da Eucaristia 1 e a nossa missão hoje é fazer um encontro juntinho aí com vocês. A gente está com muita saudade de vocês, muita saudade, e a gente vai tentar fazer um encontro bem bacana para vocês. Daqui a pouco a gente vai explicar, né, por que a gente está aqui de preto e dar sim as boas-vindas, agradecer, né, esse momento que a gente está tendo aqui como oportunidade de estar passando com vocês. E a gente também queria falar, explicar, né, tia Cecília, porque geralmente os encontros aí através do YouTube está sendo lá na igreja, mas aqui a gente está na nossa casa, está na nossa residência. E por que a gente está aqui, não na igreja? Bom, a gente gostaria muito de estar naquele cenário lindo, né, que a coordenação da catequese preparou, ficou bem bacana. Mas eu e o tio Emerson e os nossos 2 filhos, nós testamos positivo para a Covid-19. Então a gente está num período de isolamento social. Graças a Deus a gente está super bem, né? Graças a Deus ninguém teve nenhum sintoma, tá bem tranquilo, mas como a gente precisa cuidar, como diz o tio Emerson, do próximo também, a gente teve que gravar o encontro aqui da nossa casa. Mas a gente vai tentar fazer o melhor para vocês, tá bom? Legal, então não se preocupem com a gente está super bem, tá? Obrigado para quem fez, né, as orações aí, mas a gente está ótimo, aqui em casa está tudo sob controle, tá ok? Bem, para iniciar o nosso encontro, né, tia Cecília, a gente vai fazer uma oração inicial e eu queria que vocês agora, nesse momento, também se concentrassem, se levantem, né, para a gente iniciar essa oração e para iniciar também o nosso encontro. Tia Cecília, você pode conduzir? Sim. Então vamos lá. A gente vai começar o nosso encontro de hoje pedindo a presença de uma pessoa que é muito especial e que nos ajuda muito nos encontros. Então a gente vai pedir que o Espírito Santo possa iluminar a tia Cecília e o tio Emerson, né, para que a gente consiga transmitir essa mensagem do nosso encontro de hoje para vocês e pedir também que o Espírito Santo possa estar no coraçãozinho de cada um de vocês, abrindo o coração, né, para vocês receberem também essa palavra que a gente vai passar para vocês hoje, tá bom? A condução da oração, né, inicial, por favor. Bom, vamos pedir então a presença do Espírito Santo, que ele esteja conosco. Eu gostaria de pedir a vocês também que vocês relembrassem um pouquinho do encontro passado, né, que a gente falou sobre o amor de Deus. Então, que nós nos sintamos filhos amados de Deus, né, que nós possamos sentir esse amor de Deus por cada um de nós. Porque sentir o amor de Deus também vai ser importante, né, para o que a gente vai falar para vocês aqui hoje. Amém. Meu Senhor e meu Deus, obrigado por tudo que somos e tudo que temos. Pedimos por esse encontro especial que aqui estamos com os nossos catequizando, da nossa querida e amada paróquia. Por isso rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir também para que a Nossa Senhora nos proteja e nos abençoe sempre. Por isso rezemos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos iniciar agora o nosso encontro e a gente inicia sempre o encontro relembrando o encontro anterior. Que foi muito legal, né, tia Cecília? Foi bem bacana. Foi muito bacana e foi mandado um recado especial lá sobre o amor de Deus, né? A cor também era uma cor vibrante, porque o amor de Deus é lindo, é maravilhoso.
E eu queria que você explicasse, reforçasse, na verdade, né, tia Cecília, um pouquinho do que aconteceu no encontro anterior para a gente iniciar o nosso tema. Então, como eu falei no começo, que eu pedi para vocês lembrarem do que a gente tinha tratado, que a gente tratou do amor de Deus, que a gente precisa se sentir filhos amados de Deus, né? Então, o tema foi o amor de Deus e a cor era amarela, né? Porque a gente está seguindo uma série de encontros, né? Chamada Querigma das Cores, né? A tia da semana passada até explicou que o querigma é um anúncio, né? Então, vocês vão receber vários anúncios nesses encontros. E o anúncio de hoje, o querigma de hoje, por isso que a gente está de preto, né? O nosso tema de hoje é pecado, porque a gente consegue associar, como a gente associou o amor de Deus à cor amarela, que é uma cor bonita, né? É a cor do sol, que brilha. Então, a gente pode fazer uma associação também da cor preta, né? Com o nosso tema, que é o pecado, né? Preto, pecado, meio que combina. As pessoas gostam de vestir de preto, mas é uma ilustração aqui a respeito do pecado, porque o pecado é ruim, que o pecado é coisa do mal, não faz bem, né, tão quanto o sol, por exemplo. Então a gente vai tentar explicar isso e fazer discorrer esse tema de uma forma bem simples, né, para que vocês, nossos catequizando, entendam. A tia Cília agora vai iniciar uma leitura. É importante que vocês peguem aí suas Bíblias, né, levantem-se para a gente fazer esse momento aqui de respeito, né, à palavra de Deus. Isso, então espero que estejam todo mundo aí de pé, né, com a Bíblia de vocês na mão, tá? Então a nossa leitura, a gente vai fazer um trecho bem breve dentro da Bíblia, né? Então é no livro do Gênesis, o capítulo é o capítulo 3, tá? E o versículo que a gente vai ler é o versículo 1 somente. Então, Gênesis 3, versículo 1. Diz assim, ó. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que Javé Deus havia feito. Ela disse para a mulher, é verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Essa é a leitura, palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Legal. Vocês perceberam aí que essa leitura, a gente está falando aí de uma história que todos conhecemos, que é a história aí de Adão e Eva, né? Da serpente, do encontro, do fruto e tudo mais. Para ilustrar isso de uma forma bem mais simples para os nossos catequizando, o tio Emerson vai pegar a Bíblia aqui infantil. E aí na página 27, se você tiver com a Bíblia, a gente vai ler aí sobre o pecado, que fala justamente dessa passagem, né, do capítulo 3 do Gênesis, tá ok? Então aqui diz o seguinte, para eu ilustrar para vocês. Eva acreditou no que a serpente tinha dito e resolveu comer o fruto. E então o deu para Adão comer também. Depois de comerem o fruto proibido, eles perceberam que estavam sem roupas e foram correndo se cobrir com folhas do jardim. Então, observem aqui que até então tudo era puro, tudo era natural, tudo era maravilhoso no paraíso. Mas aí a desobediência, né, de Eva ao comer esse fruto que não era do bem, conforme recomendação de Deus, aí vem e começa a nascer o pecado, tá? Continuando, quando viu que Deus estava passando, Adão se escondeu e Deus chamou Adão e perguntou, o que está fazendo? Então Adão respondeu, ouvi sua voz, fiquei com vergonha e me escondi, porque estou nu. Até então não tinha uma preocupação de estar nu, porque era o paraíso, era tudo perfeito, tudo lindo e maravilhoso. E Deus descobriu que eles haviam desobedecido a sua ordem. Eva disse para Deus, foi a serpente que nos enganou. Então, o pecado, a origem do pecado, está nessa passagem em Gênesis, e vocês precisam entender bem essa origem para que a gente compreenda o nosso tema hoje, tá ok? Continuando aqui na leitura, Deus olhou para a serpente
e falou: por ter feito isso, você se tornou um animal muito mau. Irá rastejar para sempre e ninguém gostará de você. E Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden por terem desobedecido a Deus. Tá ok? Então, essa é a nossa leitura, essa é a nossa passagem bíblica que a gente vai fazer hoje, vai trabalhar com vocês aqui. Algum comentário, tia Cira? Não. Então tá ok. Agora, para ilustrar bem o nosso tema de hoje, que é o pecado, que é essa coisa ruim que não nos faz bem, a tia Cecília vai explicar, né, tia Cecília, um pouquinho do que significa o pecado, né, para a gente entender e ilustrar melhor esse tema. Fala aí, tia Cecília. Então, o pecado, na verdade, se a gente pegar a leitura que a gente fez, a gente vai perceber o seguinte, que a serpente, ela fez uma proposta para Eva, né? Ela ofereceu para Eva fazer uma coisa. E aí, o que aconteceu? Só que essa coisa que ela tinha falado para Eva fazer, tinha sido uma coisa que Deus tinha pedido para Eva não fazer. Ou seja, quando a Eva disse sim àquilo que a serpente estava oferecendo, ela estava desobedecendo a Deus, né? Então, o pecado na nossa vida, ele é quando a gente desobedece a Deus. Porque Deus, ele nos ensina várias coisas boas para a gente fazer, não é verdade? Então, assim, na palavra de Deus, na Bíblia, a Igreja Católica, ela nos ensina coisas que são boas para a nossa vida. Só que muitas vezes a gente não faz do jeito que Deus pede. Ou seja, a gente faz que nem a Eva. Em vez de obedecer, a gente desobedece. Então, o pecado, ele é uma desobediência àquilo que Deus quer que a gente faça, né? Maravilha. Parabéns, tia Cecília. Nota 10. Essa é minha esposa. Bem, tia Cecília, eu acho que seria bem legal também a gente explicar para os nossos catequizando o seguinte, né? Vamos tentar trazer essa passagem bíblica para os dias atuais. E aí, quem seria a serpente hoje, né? Como que a gente pode ilustrar? Outra questão também, quem é Adão e Eva hoje, trazendo para os nossos dias atuais? Então, para ficar mais perto da nossa realidade, né? A gente tem uma serpente hoje em dia, né? Que fica às vezes cochichando no ouvido da gente para a gente fazer coisas erradas, que muitas vezes coloca a gente em situações que a gente precisa fazer essa escolha entre o que é certo e o que é errado, né? E essa serpente hoje na nossa vida é o demônio, né? Da mesma forma que Deus nos ensina coisas boas, o demônio, ele quer o contrário, ele quer que a gente faça coisas ruins, que a gente desobedeça a palavra de Deus, que a gente faça exatamente o contrário, né? Daquilo que Deus pede pra gente. Então, a gente acaba se colocando na história como se nós fôssemos Adão e Eva, né? Porque lá eles desobedeceram e pecaram. E toda vez que a gente faz uma coisa que não é conforme aquilo que Deus nos pede, infelizmente, a gente está pecando e a gente está desobedecendo a Deus também, viu, tio Elis? Parabéns, tia Cecília, você é demais. Demais, essa é minha mulher. Gente, olha só, ficou muito claro para vocês que o pecado é uma coisa do mal, né? Representa a desobediência a Deus. E nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus. Então a gente tem que proporcionar o bem, né? A gente sempre tem que pensar dessa forma, tá ok? Uma coisa interessante, tia Cecília, que eu acho que vale a pena a gente reforçar para as nossas crianças, é que o Papai do Céu, ele dá uma liberdade pra gente, né? Sim. Fazer o que é certo e o que é errado. É você, né, que vai escolher, você que vai ter essa liberdade de cometer esse pecado, de fazer a coisa errada e ficar com o seu coraçãozinho ali partido, preto, né, sujo, né? Não vai ser aquele coração feliz, né, amarelo, cheio de amor de Deus, cheio de saúde, né, cheio de vitalidade, alegre até, né? Quem comete esse pecado vai ficar triste, infelizmente, de preto, né? Exatamente. Então é importante que a gente, dentro dessa liberdade que esse Deus que nos ama tanto nos dá,
que a gente busque fazer sempre boas escolhas. Que nós escolhamos obedecer à palavra de Deus e aquilo que Ele nos ensina. E a melhor escolha que você, catequizando, pode fazer na sua vida é fazer o bem sempre, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar, tá ok? Nunca faça o mal. Amém? Então, a gente viu que a Eva pecou, né? E qual foi o pecado da Eva? Ela não podia comer do fruto daquela árvore. Só que a serpente falou que ela podia, ela comeu. E hoje em dia, os nossos pecados são diferentes. Quais são os pecados que a gente pode cometer, Tianes? Dá uns exemplos assim para as crianças, para elas entenderem melhor, para ficar mais perto do dia a dia delas, do que elas costumam aprontar. Tá ótimo. Tia Cecília, tchau, viu? Tia Cecília, para tentar exemplificar bem para vocês, nossos queridos e amados catequizando, é bom a gente lembrar dos 10 mandamentos, tá ok? Acho que todo mundo já sabe quais são os 10 mandamentos. Se não sabe, é importante ter conhecimento. O papai e a mamãe que está aí nos ouvindo tem que falar com seu filho, né, com seu amado, sobre os 10 mandamentos. Mas eu não vou falar aqui dos 10 de cada um dos mandamentos, não, para trazer uma referência. Eu vou trazer aqui alguns mandamentos que é mais comuns, né, para uma criança, para os nossos catequizando. Então, por exemplo, o primeiro mandamento, ele fala que a gente tem que amar a Deus, né, sobre todas as coisas, tá ok? Esse mandamento é o primeiro mandamento, é o mandamento mais importante. Igual ao segundo mandamento, que é amar o seu próximo. Esses são os 2 principais mandamentos, tá? E aí, a gente vai fazer uma reflexão, por exemplo, quando você quer ficar mais com o seu celular, com o seu tablet, e esquece de Deus, esquece desse amor de Deus, prefere fazer outras coisas, por exemplo, do que assistir a catequese, do que ir à missa, quando você não coloca Deus em primeiro lugar, você está cometendo um pecado. Então, toda criança tem que se lembrar, né, da importância de Deus nas nossas vidas. Ele nos ama, né, e a gente também tem que compartilhar esse amor, né, demonstrar esse nosso amor por Deus. Então, quando eu amo, né, mais o meu celular, mais o meu brinquedo, mais o meu videogame do que as coisas de Deus, aí a gente está cometendo um pecado, a criança está cometendo um pecado sério, tá ok? Um outro mandamento também, que faz parte do dia a dia de vocês, é o 4º mandamento. Esse mandamento, ele é fundamental, honrar pai e mãe. Então, quando você está desobedecendo o papai, a mamãe, né, até lá na catequese, desobedecendo o tio Emerson, a tia Cecília, ou se não, né, a sua catequista, o seu catequista, você está cometendo um pecado também. Então, olha a importância da obediência, né? Deus tirou Adão e Eva do paraíso quando eles cometeram, né, desobedeceram. Então, obedecer, né, o pai e a mãe, as pessoas mais velhas, né, o tio, a vovó, isso é fundamental para você não cometer um pecado, né, que desaponte a Deus, tá ok? Outro mandamento, só para ilustrar, porque eu falei que seriam 3 mandamentos, né, é o 8º mandamento. E o que é o 8º mandamento? É justamente não levantar falso testemunho. O que é isso, criançada? É não mentir. Né? Se você gosta de contar uma mentira, se você não fala a verdade, você tem que mudar isso, tem que mudar esse hábito, né? Você tem que mudar isso da sua vida. Porque criança linda e maravilhosa e abençoada não fala nenhum tipo de mentira, tá ok? Não levanta falso testemunho. Tia Cília, tem mais pergunta aí? Olha, o tio Emerson deu 3 bons exemplos para vocês, hein? Para ficar bem claro algumas coisas que a gente, às vezes, no dia a dia faz, mas que não deveria. Mas eu tô curiosa para saber uma coisa, tio Emerson.
quando a gente comete esses pecados aí que você falou, o que acontece com a gente, hein? O que vai acontecendo? Ô, tia Cecília, dá uma dica aí, né? É simples. Deus... Age como? A gente acaba se afastando de Deus, né? E isso é muito ruim para o ser humano, para a criança. A gente tem que estar próximo de Deus para ser amado, né? Como que é lindo isso. Então, quando a gente peca, o nosso coraçãozinho fica preto, ele fica sujo, ele não fica com aquele brilho maravilhoso que é o sol, que é o amor de Deus, tá certo? E aí a gente precisa, né? Só que Deus, ele não quer ficar longe, né? Ele não quer ficar longe da gente, ele quer ficar pertinho. Mas tem uma condição para isso, viu? Ah, é? E aí? A gente tem que se arrepender. Se arrepender, exatamente. Porque Deus sabe que a gente peca, né? Nós não somos perfeitos, perfeito só Deus, né? Só Jesus, que foi homem, né? Como nós, mas no pecado ele era diferente, porque ele não pecava. Né? Então a gente precisa se arrepender para Deus poder perdoar a gente. Legal. Então Deus é tão perfeito, é tão maravilhoso, que mesmo numa situação de pecado, se você de fato se arrepender, pedir perdão, Deus vai te conceder. E aí você vai ficar com o seu coraçãozinho limpinho, né? Exatamente. Um coração, né, amarelo, né, bonito, com esse amor de Deus que a gente falou lá desde o início. Só tem uma coisa, hein? Esse arrependimento ele tem que ser sincero. Isso aí. E a gente tem que fazer um propósito de não pecar mais. A gente se arrepende, né? Deus perdoa a gente, mas a gente não pode ficar achando que a gente pode brincar. Falar, como Deus me perdoa, eu posso ficar pecando que ele vai me perdoar toda vez. Não pode ser assim, né? Até porque o pecado a gente já falou aqui várias vezes que ele é uma coisa ruim. Então, a gente não pode fazer isso. E agora, né, pra gente ilustrar para vocês um pouquinho isso, a gente vai fazer uma dinâmica, tá bom? Vamos fazer uma dinâmica bem legal para vocês entenderem melhor, né, de forma prática, isso que a gente está explicando aqui. Bacana! Então, olha só, pra gente explicar, né, direitinho para vocês conseguirem entender o que o pecado faz com a gente e o que Jesus faz com a gente vai usar essa dinâmica aqui. Então, como vocês podem ver, ó, esse copinho aqui, ele significa o pecado, né? Aquilo que a gente faz de errado na nossa vida. Isso aqui é a gente, né? Da forma como Deus gostaria que nós estivéssemos, que é como o tio Emerson falou, todo mundo puro, todo mundo limpinho, né? Sem essa mancha do pecado na nossa vida. E esse copinho aqui é Jesus, né? E aí a gente vai ver o que acontece, né, com o pecado e o que Jesus pode fazer por nós. Então, olha só, o pecado vai entrar na nossa vida, né? Olha, ele entra. Aí, o que acontece? A gente que tava bem clarinho, fica sujinho. Tá vendo como a gente mudou com o pecado? Ficamos com essa mancha, né? Com o nosso coração, aqui não tá pretinho, mas é como se tivesse preto, né? O pecado tá na gente. Só que Jesus, como a gente falou, ele nos ama e ele é misericordioso, né? Então, como ele tem esse coração bondoso, mesmo a gente pecando, se a gente se arrepender, como a tia Cecília falou, ele vai nos perdoar, né? E quando ele nos perdoa, olha o que acontece com a gente. Olha que interessante, estão vendo? O que o perdão de Deus, né? O perdão de Jesus faz conosco? Faz a gente ficar, ó, limpinho novamente. Então, por isso que é importante a gente se arrepender dos nossos pecados. E quando vocês crescerem mais um pouquinho e fizerem a Eucaristia, vocês vão poder se confessar também com o padre para contar para ele, né? O que vocês fizerem de errado. Espero que vocês tenham entendido e tenha sido bom para ilustrar, né? O que o pecado faz com a gente e o que o perdão de Jesus, o perdão de Deus faz conosco, tá bom? Opa! Fizemos uma mágica aqui para vocês, catequizando os meus amados. Diferentes. Voltamos com o coração mais puro, né, tia Cecília? Com certeza, com uma cor mais leve agora, né? Legal, nada de preto aí. Vamos ser obedientes, vamos fazer o bem, vamos amar a Deus sobre todas as coisas,
para que a gente tenha esse coração tão puro que a gente tanto deseja, tá ok? Como a gente aprendeu que a gente tem um Deus que ele é misericórdia, né? A gente voltou aqui, ó, com uma estampa de Jesus, porque ele é misericórdia para conosco, né? Como a gente viu na dinâmica. Ele que nos perdoa e ele é capaz de nos purificar, né? De tirar esse pecado da vida da gente, tá certo? Então, por isso que a gente tá assim, diferente. Legal. Olha, a gente está chegando ao final, né, tia Cecília? Tá pertinho de acabar agora. Espero que vocês tenham gostado. A gente não é profissional, né? A gente um desafio. É um desafio, mas a gente fica aqui feliz, né, com a participação de vocês. A gente pede desculpa aí por alguma coisa. Mas só que antes da gente finalizar, antes da oração final, eu queria muito que vocês fizessem uma tarefa, né? Aí o papai e a mamãe que está aí nos ouvindo vai falar com seu filho e é um negócio bem bacana, né, Ossi? É muito sério o que a gente vai pedir aqui para vocês. Então a gente queria que vocês fizessem um exame de consciência. E o que é esse exame de consciência? É uma reflexão. Pensasse aí na cabecinha de vocês qual é o tipo de pecado que você tem cometido, né? Eu dei vários exemplos aqui. Eu dei um exemplo, mas vocês podem pensar em outros, né? Pensem em outros pecados aí que vocês no dia a dia cometem, né? Na escola, com os amiguinhos de vocês, né? Então pensem, o que é aquela coisinha que você faz, você pensa assim, isso não é legal. Pensa assim, ó, se fosse comigo, eu não ia gostar que fizessem. Isso né? aí. Que é uma boa para vocês refletirem Bacana. direitinho esse exame de consciência. Então você não vai fazer com o outro que você não gostaria que fizesse com você, tá ok? Esse é um combinado. Então a tarefa é esse exame, né? O que você tem feito aí de errado, né? Que não é bacana, que é preto, né? Que está sujando esse coraçãozinho seu. Então você vai fazer esse exame. Mas só que mais do que isso, você vai pensar e você vai sair com uma missão, com um objetivo, com um propósito. E o que é propósito? Não, eu vou mudar. Eu não vou fazer mais isso. Tá ok? Ou pelo menos se esforçar, né? Porque muitas vezes a gente não consegue, mas a gente tem que ter sempre em mente que a gente precisa se esforçar para não pecar, né? A gente não pode se acomodar na situação de pecar. Então pensem, né, naquilo que vocês não fazem, vocês consideram que não é legal, né? É uma coisa que vocês se arrependem, né? Que o coraçãozinho não fica legal porque vocês fazem. E aí vocês vão fazer esse propósito, né? Esse objetivo de se esforçarem para não fazer mais essas coisinhas erradas, né? Do dia a dia. Tá legal. Muito bem. Estamos combinados. Temos um acordo, tá ok? Agora a gente vai fazer uma oração final aqui para vocês. A tia Cecília vai fazer essa oração final. Vocês sigam aí na tela, tá ok? E lembrem-se, a gente está aqui para fazer o bem, né? Não deixe o seu coração ficar pretinho. Faça sempre o bem, não faça o mal, tá ok? Tia Cecília, você pode, por favor? Sim. Então vamos lá, vocês vão estar vendo a oração aí na telinha, tá? E aí vocês rezem juntos conosco. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro, pelos dons que me deste e pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia. Obrigada, ó Pai, pelas oportunidades que me tens dado de testemunhar o amor com que amas a mim e a todas as pessoas. Obrigada pela luz, pelo alimento, pela água, pelo trabalho, pela beleza de tuas criaturas, pelo milagre da vida, pela inocência das crianças, pelo gesto amigo, pelo amor. Obrigada por teu amor que nos sustenta e protege, pelo teu perdão que nos faz crescer, e que a cada dia sejamos melhores. Queremos, antes de adormecer, perdoar e abençoar a quem nos magoou neste dia. Senhor, a ti, que já és dono de tudo o que sou e o que possuo, dedico a minha vida, clamando que ela possa ser usada para fins nobres e verdadeiros, e que todos os seus frutos honrem e glorifiquem o teu santo nome.
Senhor, obrigada por mais este dia. Abençoe-nos sempre, ó Pai. Amém. Então, nós gostaríamos de desejar que vocês fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Que proteja de todo o mal, né? Que proteja vocês dessa doença, né? Tantos irmãos que estão sendo contaminados. Que Deus tenha misericórdia e que Ele nos acompanhe sempre. E dizer que esse encontro foi preparado com muito carinho para vocês. Com muito amor. Com muito amor, e esperamos que vocês tenham gostado, né? E que tenham entendido da importância da gente não pecar. Maravilha. Vamos rezar um Pai Nosso. Você que está aí agora na sua casa, entra no momento de oração, levanta. Vamos agradecer a Deus por esse encontro e vamos pedir todas essas bênçãos que a tia Cecília falou. Por isso rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Um beijo. Até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, viu? Um beijo no coração de vocês.